Veio ao meu coração e eu acho muito pertinente para o momento que estamos atravessando. Eu quero conversar com vocês sobre resistência. Na verdade, a caminhada cristã, ela não é uma prova de velocidade. Ela é uma prova que vai exigir de nós resistência. Porque ao longo da nossa caminhada, do tempo que vamos precisar cumprir nessa missão de vida, de atravessarmos essa história e essa oportunidade de vivermos que temos, nós precisamos entender que a resistência será o fator crucial. Então eu quero começar com a carta aos Hebreus, no capítulo 12, no verso de número 1, nós vamos receber 3 diretrizes que eu acho muito importante. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim: portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, te damos graças por tua palavra, que dela possamos retirar neste momento forças, vigor, para prosseguirmos na caminhada sem desfalecermos, sem desanimarmos. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo lhe seja, ou nos seja por companheiro, que os teus anjos possam estar indo à nossa frente. Te damos graças por tudo, ó Deus, e te pedimos, continua conosco, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria trabalhar com vocês 3 instruções que recebemos nesses 3 versículos. O primeiro, ele diz que nós precisamos correr com paciência. O primeiro nos fala de que não há necessidade de uma velocidade tão grande, de criarmos um ambiente afoito, onde coloquemos sobre nossa vida um nível de ansiedade que nos leve a enfrentar problemas. Porque se há uma prova de resistência, certamente o Usain Bolt não ganharia essa prova. Ele é um velocista, especialista em 150 metros. Mas um maratonista, alguém apto a saber que ao longo do percurso, ou do percurso que irá fazer, terão subidas, descidas, muitas vezes terrenos instáveis, terão que se desviar de alguns obstáculos, resistir às dores, para que consiga chegar até o final. Quando nós olhamos 3 direções, nós recebemos aqui. A primeira é a paciência. Precisamos ser paciente para essa caminhada cristã. Quando nós olhamos para Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no verso 19, é trazido um demônio, ou um menino possesso por um demônio, para Jesus. Jesus não estava presente, ele estava no monte orando com alguns de seus discípulos. Mas o pai deste menino traz o menino para os discípulos que não haviam ido com Jesus orar. E esses discípulos então vão fazer um processo de exorcismo, vão tentar expulsar o demônio deste menino. Só que eles não conseguem expulsar. E logo em seguida Jesus chega. E quando o pai do menino
diz o que aconteceu. Jesus diz assim: até quando eu vou continuar sofrendo? Até quando eu vou continuar convivendo com vocês? O que ele está dizendo a seus discípulos, aos homens que ele estava treinando, é: para lidar com vocês nessa caminhada, eu vou precisar de muita paciência para lidar. Até quando eu vou ficar aqui tendo que conviver com vocês? É muito importante nós entendermos isso. Na nossa caminhada cristã, em muitas situações, nós vamos precisar de muita paciência, senão nós vamos desfalecer, senão nós vamos esmorecer, senão nós vamos achar que o mal vai vencer no final e que tudo está cooperando para que o caos aconteça, e essa não é a verdade. Mas se nós não entendermos isso, se nós não tivermos paciência, nós vamos esmorecer. A segunda coisa que vemos é no verso 2, quando o versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Preste atenção. Enquanto no verso 1 nós temos o posicionamento da paciência, no verso 2 nós temos o foco. O texto está dizendo: olha, não perca o foco, continue olhando para Cristo. Em meio a tudo isso que está tentando te atormentar, continue, não perca seu foco, continue olhando para Cristo, porque é Cristo o autor e consumador da fé. Então, se nós perdemos o foco em Cristo, certamente vamos olhar para todo esse sistema, para toda essa história, e vamos achar que ela é muito maior do que o nosso Deus. Por quê? Porque a fé em Deus está estabelecida em mim e em você por Cristo. Ele é autor e Ele é consumador da fé em nós. Então, se perdermos o foco em meio a isso, certamente nossa resistência vai embora. Primeiro, precisamos de paciência. Sim, sermos pacientes, entendermos que o percurso é desafiador. Segundo, não perder o foco. O nosso foco é Cristo. Sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. É assim que funciona. E o verso 3, ele diz assim: considerai, pois, aquele que se suportou, tais condições ou contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Preste atenção nessa questão de foco. Deixa eu voltar um pouquinho ao ponto anterior primeiro. Jesus está num casamento em Caná da Galileia, João capítulo 2. Está ali sua mãe, seus discípulos e uma festa com alguns convidados. De repente, Maria nota que o vinho daquela festa não será suficiente para ir até o final. Maria então vai até Jesus e diz a ele: eles não têm vinho, o vinho acabou, essa família vai passar vergonha. Jesus disse a ela: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Quando vão prender Jesus uma vez, ele foge e diz: ainda não é chegada a minha hora. Mas quando Jesus vai ser preso no Getsemane, ele diz: é chegada a minha hora. Por isso ele diz: ninguém tira a minha vida, sou eu que a dou. Eu queria que você prestasse atenção, porque voltando para o foco, não tinha problema nenhum ele fazer o milagre da transformação, ele fazer o milagre de ressuscitar um morto, de curar alguém, mas muito mais do que isso, ele não perdia o foco. Ele sabia que o foco estava na cruz, morrer sendo santo para salvar todos os pecadores num sacrifício único. Quem não deseja esmorecer, parar, ficar neutralizado, precisa aprender a manter os olhos na sua missão, naquilo que deseja. Se você quer ser resistente, não basta ser paciente.
para suportar. Você tem que ter foco, você tem que ter um posicionamento. E por último, aqui no que lemos, considerai aquele que suportou resistência. Não foi à toa que Jesus chamou pelo menos 4 discípulos pescadores, homens hábeis para lidar com resistência, com exaustão e com frustração. Pelo menos 4 de seus discípulos: Pedro, seu irmão André, Tiago e seu irmão João. Os 4 eram sócios numa pequena cooperativa de pesca, provavelmente coordenada por Zebedeu. Mas quando nós olhamos para isso, o que vemos? Pessoas aptas, resistentes. O que nós voltamos essa manhã em nosso barco? Nada. Nosso barco está vazio. Mas e amanhã? Amanhã nós vamos sair para pescar novamente. Essa era a visão. Esse era o posicionamento. Pessoas resistentes. Vamos lá, vamos pegar Mateus capítulo 4, Jesus no monte da tentação, 40 dias sem comer. Ele teve fome, ele não estava sem beber 40 dias, cuidado com sua avaliação, certo? Ele estava sem comer 40 dias, e depois de 40 dias, ele está fraco, ele está com fome, e é baseado nessa fraqueza. Olha bem, é baseado nessa fraqueza física, nessa inanição física, que o diabo chega apresentando. Se tu és o filho de Deus, primeira coisa que você vai descobrir, que se tu és o filho de Deus, citado por Satanás, é um texto bíblico. Ok? E Jesus também, fraco fisicamente, mas resistente, ele diz ao diabo, também um texto bíblico: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Quando nós olhamos, a próxima investida, ela é: lança-te daqui do pináculo, porque está escrito. Olha o diabo usando. Está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito e não vai acontecer nada contigo. E Jesus novamente, resistente, disse: mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Depois do segundo argumento, me parece que o algoz Satanás não tem mais argumento. Então ele sai do contexto bíblico, porque se depender de conhecimento bíblico, ele está perdido. Porque João disse que no princípio era o verbo, mas o verbo se tornou carne e habitou entre nós. O texto bíblico diz que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E quando ele viu que não dava, ele tenta agir no ambiente carnal. Vamos evitar a dor e o desgaste, Jesus. Eu te dou todos esses reinos, ou tudo que está aí, se apenas você prostrado me adorar. Quando cessa o argumento bíblico de Satanás, Jesus ainda continua onde sempre esteve: apartai-vos de mim, somente ao Senhor Deus adorarás, e somente a Ele servirás. 3-2 para Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você: resistência. Esse é o meu propósito de conversar com vocês hoje. Tiago capítulo de número 4, verso de número 7 diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Preste atenção, vamos pegar o texto completo para não ficar complicado. Não diga que resistir o diabo é suficiente para vencê-lo. O texto diz: primeiro, sujeite-se a Deus, obedeça a Deus, seja resistente para colocar os valores e princípios de Deus na sua vida. Então você se sujeita a Deus. Por quê? Numa batalha entre você e Satanás, eu e Satanás, inevitavelmente nós vamos ser destruídos, nós vamos ser aniquilados. Tentar resistir ao diabo sem estar sujeito a Deus é uma derrota certa, porque nós somos inferiores a Ele. Mas quando o texto diz: sujeite-se a Deus, por quê? Porque isso me dará força, resistência,
paciência, foco, e com Deus eu resisto ao diabo, porque se ele me atacar, a Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos a meu respeito, porque os anjos do Senhor estão acampados ao redor daquele que o teme e os livra. Quando nós olhamos para isso, é isso que vemos. Quando nós olhamos para Mateus 24:12, o texto diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade na política, a iniquidade do nosso sistema de mídia e de divulgação, para aumentar a iniquidade no ambiente moral, familiar e, por que não dizer, até mesmo religioso. A iniquidade aumenta, com o aumento da iniquidade, o amor esfria. É assim que funciona. Nosso relacionamento com Deus é intenso, é aquecido, é próximo, mas conforme a iniquidade vai entrando na nossa vida, inevitavelmente o nosso amor vai esfriando pela Bíblia, vai esfriando pela oração, vai esfriando pela igreja, vai esfriando para com Deus. Inevitavelmente, nós começamos a encontrar respostas e argumentos para não sermos mais fiéis, para não virmos mais aos cultos. Nós temos toda essa estrutura, mas o verso 13 desse mesmo texto diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olhe bem, ele diz que a iniquidade aumenta para quem? Para todos. E nesse ambiente de todos, o que acontece com alguns se esfriam, e o que acontece com outros perseveram, e aqueles que perseveram até o fim serão salvos. E o que se esfriaram, aqueles que se esfriaram, é lógico que nós gostaríamos de colocar todo mundo nos braços de Deus. É muito difícil para um pastor, ou acredito para qualquer pessoa, botar alguém nos braços de Satanás. Eu nunca vi ninguém num velório, seja de uma pessoa de bem, ou seja de um salafrário, alguém dizer que aquele indivíduo foi para o inferno. Ninguém lança uma sentença dessa. Ali está toda a família, está a mãe, os irmãos e toda a estrutura daquela pessoa. Mas nós não somos tolos. E entendemos que a Bíblia está dizendo de uma forma muito clara. Ela diz: a iniquidade cresce, e cresceu. Está aí. Está em todos os lugares onde estamos vendo. E com o crescimento da iniquidade, o amor de muitos, mas não de todos. Isso é que é importante. Muita gente vai esfriar, mas como diz a carta aos Hebreus, nós não somos daquele que retrocedemos, nós somos daqueles que vamos adiante para a conservação da alma. O ambiente é hostil, é inóspito, é desafiador, é movediço, é caótico, mas nós vamos continuar crendo, porque nós vamos perseverar até o fim, porque nós não abrimos mão daquele sangue derramado na cruz para mudar a nossa história e colocar o nosso nome escrito no livro da vida. Quando nós olhamos para isso, o que nós vemos? Vemos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse ambiente que temos, precisamos de resistência. Eu acho, nós estávamos conversando isso esses dias, de que o título do ano, o ano do reconhecimento, nunca foi tão apropriado, para o momento. Nós estabelecemos ele no início de janeiro, onde essa estrutura toda não estava acontecendo ainda. Mas mostrar que nesse ambiente, nós vamos reconhecer que Deus está onde sempre esteve, que é quem sempre foi para nós, é algo de muita expressão. Quando nós olhamos aqui, o texto diz corpo, alma e espírito. Hoje, se pessoas não estiverem ou não tiverem resistência nas 4 áreas que eu vou falar, elas provavelmente vão ter
grandes prejuízos. Se você não for resistente hoje na área financeiro, porque ao longo de todo o tempo, o pastor Gerson Costa esteve aqui falando para nós, numa manhã, ou nos falando, numa manhã aqui, sobre finanças. Ele disse que nós fomos ensinados a economizar dinheiro para esperarmos uma crise. Mas ele ensinou seu filho e aprende e ensina pessoas a economizarem dinheiro para aproveitarem a crise. Olhe bem, enquanto uns se preparam para passar a crise, outros se aproveitam, ou outros criam uma estrutura para se aproveitar da crise. Mas eu aprendi que tem gente que não se prepara nem para sobreviver à crise e nem para se aproveitar na crise. Olhe bem, se hoje pessoas não tiverem resistência financeira, e ela não vai vir de agora, porque resistência não é coisa que você faz no momento, resistência é coisa que você faz antes, certo? Ninguém vai chegar aqui agora e vai levantar 200 quilos, pelo menos nenhum de nós, acredito eu, porque alguém, para começar, para levantar 200 quilos, vai ter que levantar 30, vai ter que levantar 50, vai ter que levantar 70, vai ter que levantar 100, ele vai ter que desenvolver uma resistência. Hoje pessoas, inevitavelmente, se não conseguiu montar ao longo de toda a sua vida, seja ela de 20, 30, 40, 50, uma resistência financeira, a grande maioria de nós achamos que a crise nunca vai chegar, e que se ela chegar, ela só chega para os infiéis e não para os fiéis. Talvez hoje nós tenhamos ou estejamos vendo isso de uma forma muito enfática. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto, a chuva cai para o justo e para o injusto. Quando nós olhamos para essa percepção, descobrimos que o fiel perde emprego e o infiel também. O infiel sofre um acidente e o fiel também. Quando nós olhamos para esse ambiente, precisamos criarmos uma preparação. E essa preparação é algo que muitas pessoas, eles não se preocupam. Então hoje, famílias que não criaram uma resistência financeira, econômica, e muitos deles não criam, porque acham que economizar 50, 100 reais por mês não é nada. Mas se pessoas economizassem 50 reais nos últimos 5 anos por mês, você pode ter certeza que hoje talvez ela teria dentro da sua estrutura, porque é só você olhar, quem só pode guardar 50 reais por mês, provavelmente é alguém que vai ter no máximo um operacional de 1.000 mensal. E se ele pegasse, nesses 5 anos e guardasse 600 reais por ano, ele teria 3.000, e esses 3.000 que ele teria guardado em 5 anos, seria a resistência para ele durante 3 meses de crise. Mas a grande maioria sequer foram capazes de criar uma resistência financeira. E hoje, empresários estão falindo, pessoas já não estão mais conseguindo, seus compromissos estão virando dívidas, porque para mim só é dívida depois que vence. Antes de vencer não é dívida, é compromisso, certo? Só se torna dívida depois que venceu. Antes de vencer não é dívida, é um compromisso que eu tenho. Segunda área que precisamos, e que às vezes muitos de nós sequer sabíamos, a área física. Hoje precisamos investir na nossa imunidade. Quantas pessoas sequer sabiam que estavam fragilizadas? E agora não sabem direito, porque algumas pessoas, ao contrário, olhavam para grupo de riscos, e existem eles, mas nós já recebemos notícias
de que pessoas aparentemente sãs, em idades que não seriam idades de risco, já estão tendo sérios problemas. Então nós precisamos hoje dar uma olhadinha em como estamos comendo e como estamos dormindo, se estamos nos guardando de verdade ou não. É resistência física. Se nós não olharmos para esse ambiente, nós vamos ter problema. Terceiro, resistência emocional. Eu não sei você que está aí me ouvindo ou esse grupo pequeno que está aqui. Eu tenho ouvido tanto troço. Agora deu uma diminuída. E eu ouço pouco porque eu fico fora, né? Quase o dia todo. Mas quando chego em casa, eu ouço tanto troço dessa doença que eu já tenho sintoma. Tem hora que me dá falta de ar, dor no peito, certo? Dor de cabeça. Eu acho que eu estou quente. Ou seja, se nós não tivermos resistência emocional, você liga a televisão e olha para o Equador, urubu voando. Olha bem. Se você não for resistente, sabe o que está acontecendo? Eu falei ontem com um amigo, uma moça do Ministério de Louvor, uma menina bem casada, estruturada, sabe? Não vou nem falar a cidade, porque possa ser que... Né? Mas ela tentou suicídio. Não foi resistente emocionalmente. Pessoas que nem foram mandadas embora ainda e já está apavorada, porque pode perder o emprego. Então, inevitavelmente, você quer uma dica para ficar bem emocionalmente? Primeiro, não vou botar você alheio às notícias não, mas pegue um jornal sério, um repórter sério, ok? E assista para você não ficar. Aí você muda de um para o outro. Aqui morreu 20, lá morreu 30. Aqui está dando notícia do Irã, aqui da China, aqui da Itália, aqui dos Estados Unidos. E mostra a carreta fulano morrendo. E o outro, as filhas dos... E se não basta, ainda já estão falando do mosquito. Eu estava vendo a repórter, saiu do vírus e foi com o mosquito, que parece que é Deus. Tríplice ação: chikungunya, dengue e zika. Se nós não guardarmos e não buscarmos uma resistência emocional, vamos cair em depressão. Sim, vamos ficar desanimados. Temos que ser resistentes. Pare de assistir essas porcarias, de botar esses lixos dentro de você. Escolha um, esses grupinhos de WhatsApp, essas brincadeiras do vírus já atrapalha a gente. Se não tivermos resistência emocional, nós vamos ter sérios problemas. E é por isso que muitos casais e famílias já estão tendo problema para ficar no isolamento social, que, aliás, diga-se de passagem, precisa ser bem visto. Porque eu vejo esses artistas globais, eu vejo esses camaradas aí, cantores, essa turma aí, né, lá de cima, falando de isolamento social. Não estou falando contra não, mas queria lembrar vocês aqui, e eles que estão lá, é mole, mano, ficar isolado com Netflix, Sky, casinha com piscina, 400 metros quadrados, você tem um filho ou dois, a geladeira está cheia, e se faltar tu tem dinheiro para ir lá comprar. Jesus está na sua casa, se é que está. Ok? Agora presta atenção, querido. Vamos criar um isolamento social. 6, 7 filhos. Numa casa de meia água, um calor que parece que o inferno é parede e meia. Uns meninos que comem, que parece até esmeril, que encostar. Come. Não tem dinheiro para nada. Netflix é gato net. E olhe lá, que provavelmente não está dando nem para pagar para alguns. E as pessoas vêm com esse discurso bonitinho. Aliás, esses dias pegaram um cara que estava falando de isolamento na rua. Um repórter, deu uma confusão danada. Gente, a população está em primeiro lugar. Nós precisamos entender isso. Sabe? Se não cuidarmos emocionalmente, aí não tem jeito. O marido fica em casa, não estava acostumado com a dinâmica do lar. A mulher arrumava a casa por volta de meio-dia e 1h. Por que não dava para arrumar antes? Era muita coisa. Porque ela gostava de acordar mais tarde um pouquinho e ele não sabia porque ele saía cedo para trabalhar. Agora a mulher acorda 10 horas, o miserável está em casa, acorda cedo porque trabalha. E não está trabalhando. Aquela barriga
Só Jesus, vou nem falar. Escute só. Nós olhamos para esse ambiente, é mole. Sabe? Darmos diagnóstico para a história dos outros. E aí não tem jeito. Ah, pastor, o nível de divórcio cresceu. O que o senhor acha? Eu acho que as pessoas não estão preparadas emocionalmente para ficar em casa. Porque o marido em casa, 40 dias, cheio da grana, ele fica mais bonito. Agora um cara duro em casa, o que ele vai estar? Aborrecendo mulher. E ainda bota a culpa na coitada das mulheres. Então, emocionalmente, nós precisamos estar equilibrados. Porque, presta atenção, eu já falei financeiramente desequilibrado. Você imagine, um indivíduo sem dinheiro, um indivíduo sem saúde, ou com alguém dentro de casa, porque já não tem dinheiro, perde a saúde, precisa comprar remédio, e agora está nesse convívio de isolamento, nessa situação que tem tendência, segundo informações, a ficar mais acirrada. Me disseram ontem, eu não sei porque você não sabe o que é fake e o que não é, que já nós vamos ser proibidos de sair de casa sem máscara. Eu não sei se você ouviu falar isso, mas eu ouvi. Aí ontem alguém na minha live perguntou: pastor, olha só, eu estou sem pintar o cabelo, estou horrorosa. Meu marido já está botando defeito em mim, o que é que eu faço? Falei: minha filha, além da máscara, bota uma touca. Mas arruma um jeito, porque a crise está para todo mundo, querido. O outro falou comigo: pastor, mas as pedras estão no caminho. Eu falei: melhor uma pedra no caminho do que duas nos rins. Nós temos que olhar a estrutura por um ângulo diferente. Emocionalmente, ah, pastor, o senhor faz graça de tudo, mas se eu não fizer, eu vou ficar do mesmo jeito que muita gente está, doente, adoecida, com essa visão pessimista. E por último, nós precisamos de uma resistência espiritual. Porque isso não é coisa só humana, não. Não é homem que vai resolver e vai tirar o mundo dessa situação, não. Só Deus intervindo. E para Deus intervir, o povo tem que clamar, porque o povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Olha bem, e virei e sararei a sua terra. É assim que funciona. Nós precisamos de resistência espiritual. O que eu estou vendo hoje, na grande maioria, o povo tem resistência financeira? Não. Bastou um mês, que estamos chegando aí, um mês, e já é o suficiente para a maioria estar enrolada. E não fale comigo que ganha pouco. Economizar dinheiro não tem a ver com quantidade que você ganha. Entendeu? Se você fosse alguém que economizasse e que tivesse uma linha de segurança e de resistência, você hoje poderia dizer para alguém: rapaz, eu juntei R$500 durante os 5 anos. E alguém poderia dizer assim: mas R$500 não é nada. Não é nada? Vai pagar R$500 para você ver. Então, muita gente hoje não tinha e não tem resistência financeira, não tem resistência física no que diz respeito a doenças, não tem resistência emocional, está nesse emaranhado de emoções totalmente distorcidas, criando confusões dentro de seus lares, e não tem resistência espiritual. Se nós buscarmos agora, talvez o mais difícil seja o financeiro, mas hoje você pode mudar seu foco, olhar e dizer: eu vou criar uma resistência emocional. Como? Parando de ouvir todas essas coisas negativas, de conversar com todas essas pessoas que muitas vezes estão dentro da nossa própria casa, mas impregnada por essas informações, só falam de caos. Eu vou criar uma resistência física, vou beber bastante água, vou procurar comer direitinho, vou procurar dormir direitinho e vou me manter nesse isolamento, porque contrair o vírus, eu sei que eu vou contrair, mas que ele tenha o menor impacto possível na minha vida, para que sequer eu precise ir a um posto de saúde para me cuidar. E principalmente,
ter as minhas emoções resistentes para lidar com o ambiente de casa que eu não estou acostumado a lidar, com o marido em casa que você não estava acostumado para lidar, com os filhos em casa, porque está todo mundo em casa. Antigamente o marido estava de férias, os filhos estavam no colégio. Os filhos estavam de férias, o marido estava no colégio, ou o marido estava trabalhando. Hoje, os filhos estão em casa, o marido está em casa, a mulher está em casa, ninguém tem dinheiro ainda. Vemos esse ambiente de saúde e olhamos para essa situação emocional. Ah, pastor, mas eu não tenho força para nada, sabe? O senhor falando disso, eu cheguei à conclusão que eu não tenho resistência nenhuma financeira, nem física e nem emocional. Então faz o seguinte, começa pela espiritual. Pegue Deus e leve para a sua vida de verdade. E fale para Ele: Senhor, eu vou me sujeitar ao Senhor, como disse Tiago. E sujeitando-me ao Senhor, eu sei que a minha vida vai para uma outra esfera. Vai me dar resistência para superar tudo isso. Que Deus possa estar abençoando você, sua casa, você que está aqui conosco. Não leve isso para o pessoal. Tem gente dizendo: a minha empresa, o meu casamento. Não, nós estamos vivendo uma crise global. É assim que funciona. E precisamos ter resistência para superar tudo isso. E a nossa força está em Deus. Ele sempre mostrou isso. Vai, Josué, você vai enfrentar um inimigo. Então vamos embora, Senhor. Vamos botar meus soldados. Eu não quero soldado na frente. Coloca os levitas. Mas preste atenção, os homens estão vindo com escudo, espada, lança. Eles estão vindo armados. Pois é, Josafá. Manda o povo louvar na frente, porque essa batalha vocês não precisam guerrear. Eu vou entrar na batalha e eu vou vencer. Gideão, vamos embora, vamos lá. Com toda essa multidão? Não vai dar, Gideão. Vamos fazer o seguinte, vamos só com 300. Mas com 300 nós não vamos vencer. Pois é exatamente isso, Gideão. Não é você que vai vencer, sou eu que vou dar a vitória. Para você não achar que a vitória é das suas mãos, eu vou, com esse grupinho pequeno, que vocês sabem que é impossível vocês vencerem, vocês vão vencer, porque a vitória não é pelo braço de vocês, é pela minha força. Gente, coloque isso na sua vida, posicione-se de uma forma que você torne-se alguém resistente em todas essas áreas da sua vida. E se hoje você acha que não encontra força para conseguir ir atrás do dinheiro, até porque ele está escasso, através da saúde, porque os postos estão cheios e vai ficar difícil se alimentar bem, porque a despensa está vazia. Se a única coisa que você tem é as conversas e aquilo que ouve de forma negativa, pois essas 3 áreas estão ruins, vai para a 4ª. Você tem uma Bíblia, você tem um joelho, provavelmente ainda te sobrou um local, que é dentro de casa, fora de casa, um banheiro fechado, porque talvez seja o único lugar onde você encontra privacidade num ambiente pequeno. Chega lá, dobra seu joelho, bota a boca no pó e clama a Deus. Mas não perca a resistência, porque todas as promessas, as igrejas do Apocalipse, são condicionadas a apenas um grupo de pessoas, os vencedores. Ali não tem promessa para quem perder, nem para quem empatar. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Hoje inicia-se uma semana, hoje, domingo, primeiro dia da semana. Amanhã já é o segundo. Que hoje comece para você uma semana de vitória, de céus abertos para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. Eu queria que todos fechassem os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, te damos graças. Graças porque o Senhor é bondoso, é misericordioso, nos avisou de tudo isso que estaria acontecendo já há muito tempo.
E muitos de nós chegamos aqui, ó Deus, despreparados emocionalmente, despreparados financeiramente, fisicamente, espiritualmente. Mas o Senhor é longânimo, benigno, continua conosco, Pai. Nos dê força para superarmos todas essas adversidades. Guarda aqueles que estão muito abalados emocionalmente. Guarde aqueles que estão, ó Pai, com muitas dificuldades financeiras. Guarde aqueles que estão muito doentes. E desperta aqueles que estão longe de Ti. Porque perto de Ti, o Senhor é o Jeová Rafá, é o que traz a cura. O Senhor Jeová Jirê é o que dá recursos. E o Senhor é o Jeová Shalom, é o Deus de paz. Por isso, Senhor, continua conosco, porque é só em Ti que nós podemos confiar. Fica conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam amém. Que Deus abençoe a todos aqui presentes e a você que está aí em casa. Fique com Deus, graça e paz. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.